Sobre as águas tu também és rei. Aleluia! Descansarei, pois sei que és Deus. Estou colocando S a mais aí, mas ele é Deus. Amém? Antes de trazer algo que eu creio que vem do Senhor, queria trazer um recadinho para você. O pastor pediu, eu vou tentar aqui ser fiel ao que ele me falou. Às vezes a gente vai contar testemunho, algo que Deus fez na nossa vida, e é tão marcante para nós que a gente consegue ver o detalhe da mão de Deus em cada circunstância. Então, desde a hora que eu acordei, às 7 horas da manhã, tocou tal música na rádio, que aí eu vi a placa não sei aonde, e aí você vai contar o seu testemunho, você vai contando todos os detalhes, e aí acaba se enrolando quando vai ver, e o que eu ia falar mesmo? Então, toma cuidado, eu falo bastante, toma cuidado, porque às vezes quando a gente vai contar o testemunho, a gente se apega tanto aos detalhes, eu entendo a necessidade, porque às vezes num detalhe você vê a mão de Deus e você quer falar o que aconteceu. Mas como nós estamos num culto e às vezes a gente acaba se enrolando para falar, então quando você for dar o seu testemunho, em nome de Jesus, conta a bênção, vai direto no ponto, pá. E aí quando você estiver borbulhando para contar o detalhe, chama alguns irmãos, conversa no final do culto, ou chega um pouquinho mais cedo. Não, aleluia, chega um pouquinho mais cedo e converse e conte aquilo que o Senhor fez. Mas às vezes a gente precisa ver se está se comunicando, porque senão a gente se estende muito e a pessoa perde o fio da meada e quando você vai ver, está todo mundo te olhando do que será que o irmão está falando. Então, às vezes a gente não consegue se comunicar. Então, se você tem uma palavra do Senhor, continue vindo, traga. Não tem muita gente aqui hoje, então traga aquilo que o Senhor tem falado com você, vai ser bênção, mas cuidado com os detalhes para você se comunicar. Amém? A gente quer que você fale, a gente quer ser abençoado, a gente precisa comunicar aqui, limpar a nossa comunicação. É isso, pastor? Tá bom. Eu preciso dizer para vocês que eu amo o testemunho. Eu acho extremamente edificante o testemunho. Por isso que essa igreja tem testemunho até hoje. Eu já tive alguns desastres aqui na frente e muitas pessoas falam assim, para com o testemunho porque acontecem umas coisas aqui que são terríveis e tem acontecido. Num desses domingos eu falei, vai direto na bênção, conta a bênção, irmão. Como falava o missionário Davi Miranda. Porque algumas coisas que precisa se entender. O testemunho vai edificar não quem está falando aqui, vai edificar quem está aí. Portanto, quem está aí tem que entender. Às vezes a pessoa vem aqui, quer contar 3 testemunhos e sabe que é cumprido e fala, eu vou tentar ser breve. E ao invés de ser breve, começa a falar uma palavra em cima da outra. Vocês sabem como é que acontece. E ninguém entende nada. Eu fico olhando lá do meu canto e eu fico olhando e falando, ninguém está entendendo nada. Tem uns caras que já estão voando, se distraindo. E a pessoa aqui está falando cada vez mais depressa, cada vez de maneira menos inteligível. Não é sábio fazer assim. Então, às vezes o detalhe é fundamental. Mas mesmo o detalhe sendo fundamental, você tem que falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então é melhor falar um testemunho só de cada vez e não 3. E é melhor falar com clareza para que as pessoas recebam. Às vezes 3 coisas aconteceram para você. Escolhe a mais significativa que Deus falou mais forte. Por outro lado, o testemunho não é das suas meditações. Se você vai trazer aqui um texto da Bíblia que te tocou, não fale como testemunho, fale como palavra de Deus. Leia o texto, fale em que tocou o teu coração. Porque também esse é o espaço. Não é só pregadores que vêm aqui falar, mas alguém que teve uma pequena experiência na palavra com Deus. Se ela é meio irrelevante para os outros, sendo curto, não vai afetar o ambiente geral do culto. Mas se você enrolar aqui na frente, as pessoas vão se desligar e até começar outra vez a unção a chegar, vai demorar um pouco. Eu sei que eu devia estar falando isso para pessoas que não estão aqui, mas eu falei para as pessoas que estão porque eu não tenho essa capacidade ainda de falar para os que não estão. Um dia Deus vai me dar, talvez, e eu possa fazê-lo. Amém? Obrigado. Glória a Deus, era tudo isso que eu ia dizer, viu? Hebreus 10. A partir do verso 32.
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu acho que eu preciso de um óculos, porque está difícil de ler. Irmãos, olha, esse texto ele é tão lindo. Esse trecho ele começa falando assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, e começa a descrever tudo que a igreja passou, pessoas que perderam bens, ou pessoas que deram seus bens, enfrentaram tribulações, enfrentaram dificuldades, e ele começa a incentivar: lembra do que você já fez até agora, dos dias anteriores. E ele vai no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Com efeito, tem de necessidade de perseverança. Fala comigo, perseverança. É uma palavra dura, porque quando ela aparece, quer dizer que alguma coisa que eu quero muito ainda não aconteceu. Então, eu tenho que perseverar, porque ainda não chegou aquilo que eu quero. Mas eu queria começar falando do lembrai-vos dos dias anteriores. E se não é pecado para você anotar ou marcar a Bíblia, dá uma grifadinha, lembrai-vos dos dias anteriores aí na tua Bíblia. Eu recebi a Carol de Votorantim, ela ficou uma semana em casa, e a gente conhece nossos irmãos de Votorantim, e ela falou assim: pastora, me conta os seus testemunhos. Eu falei assim: menina, você está achando que eu sou igual a esses meninos de Votorantim, que saem evangelizando todo mundo aceita Jesus, e mundo não tem esses testemunhos para contar. E eu comecei: mas tem tal coisa. Mas tem tal coisa. E quando eu fui ver, eu que tenho um pouco de dificuldade de parar de falar, não de falar, eu estava contando várias coisas que o Senhor tem feito. Na verdade, irmãos, às vezes a gente não valoriza aquilo que o Senhor faz conosco. A gente fica tão impressionado com o que Deus faz na vida do irmão, que a gente não atribui valor àquilo que Deus fez. Olha de onde o Senhor já te tirou. Olha os milagres financeiros que você já experimentou. Olha os milagres na sua saúde que você já experimentou. Olha as palavras que você recebeu de uma maneira extraordinária. Coisas que pessoas falaram com você que você não disse para ninguém. Mas Deus sabia e usou profetas da casa dele. Ou, de alguma forma, o Senhor falou com você. Lembrai-vos dos dias anteriores. Lembre que você tem toda uma trajetória com Deus. Se você está 1 ano, 10 anos, 5 meses ou 50 anos diante do Senhor, você já tem uma história de vida com Deus. E às vezes, porque vem alguma coisa, alguma dificuldade, algum cenário totalmente diferente, que é o que a gente tem até enfrentado como igreja, a gente se assusta. E aqui está falando na palavra, com efeito, está no verso 36. Tendes necessidade, é necessário, irmãos. É um tempo em que se faz necessário perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, é uma condicional aí, alcanceis a promessa. Aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Eu estou aplicando aqui para o nosso dia a dia, sobre as promessas de Deus. E o verso 39 termina: nós não somos daqueles que retrocedem. Você não é daquele que retrocede. Você não é aquele que começou algo no Senhor, creu no comecinho e parou de crer só porque demorou um pouquinho. Nós não somos daquele que retrocede. Nós vamos até o final. Amém? É necessário perseverança. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Então, por favor, venha e traga, se você tem uma palavra, um testemunho dentro do padrão estabelecido. Alguma palavra, algo que o Senhor te deu, vem aqui na frente.
Vou dar primeiro um testemunho. Eu quero louvar a Deus porque temos passado por grande ansiedade na área financeira na igreja, mas de ontem para hoje Deus deu todo o suprimento para o dia 19, que é hoje, mas Deus também, a maior parte do suprimento para o dia 20, eu estou esfregando a mão, esperando que amanhã chegue o restante para o dia 20. Depois nós vamos continuar na mesma fé até o dia 30, aleluia. Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o retiro está às portas e vai ser uma bênção, já tem uma direção de Deus para o que vamos fazer ali em termos espirituais. Eu quero falar para você, compareça, se você não pode pagar integralmente, parcele, mas parcele daqui até abril. Este ano eu estou decidido, eu não vou aceitar parcelamento para quem, eu quero ir, vai lá e começa a parcelar dali para julho. Eu não vou aceitar. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos que arcar com um prejuízo de quase R$ 1.000 por causa dos parcelamentos não cumpridos. Então, eu deixo esse recado, compareça e faça a sua escolha. Você sabe que vai. Ah, mas eu não tenho agora. Lance mão da fé. Coloque o propósito, comece a dar e veja Deus abrindo a porta. Porque você vai ter que decidir se Deus está interessado em que você esteja no retiro. Se ele estiver interessado, ele vai suprir. Aquele que põe em você o querer, ele vai pôr o realizar. Porque esse querer é de Deus. Amém? Glória a Deus. As igrejas, eu vim só trazer um versículo, os 3 versículos, e a gente pensa, a gente recebe o versículo e fica assim, é de Deus, não é? Aí eu fico imaginando, a gente fica imaginando, tipo, que né, Jesus vai falar comigo, vai usar. A pastora Glaucia bateu no ombrinho, leva um hoje também, tá? Vou preparar um texto ali, leva um também. Falei, Jesus. Desculpa. E não, a pastora, eu recebi um versículo e guardei. E a pastora Glaucia bateu no ombro e falou assim: leva o versículo. Eu falei: então tá bom, vamos levar. Está em Joel 2, 23 até o 27. E eu entendi, pastor, que esse versículo é para a igreja e é para cada um dos irmãos da nossa igreja, tá? Alegrai-vos, ó filhas de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva a temporã e a serôdia, como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficar satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo não será envergonhado para sempre. O Senhor colocou esse versículo no meu coração hoje à tarde, e eu entendi que as chuvas são as bênçãos, mas não as futuras. São já as de agora, as que começam hoje, dia 19 de janeiro. E a provisão, eu entendi que esse azeite é a provisão em todos os sentidos, tanto financeiro como espiritual também. Né? Esse trigo, esse azeite. Né? E na hora que no versículo 25, que fala restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, eu entendi que o Senhor foi colocando no meu coração que aquilo que achamos que foi perdido, que foi roubado, o Senhor está nos restituindo. Mas eu falo, mas era aquilo que eu tinha. Não, o Senhor está restituindo. Às vezes, eu vou falar uma experiência pessoal. O Senhor me restituiu em 2 anos aquilo que eu perdi em quase 10 fora da igreja. Eu entendo que o Senhor tem me restituído em 2.
Às vezes ela acha, eu vou voltar como era antes. Não, não era como antes. O Senhor vai restituir essa sede, esse amor pelo Senhor, esse amor pela obra, esse amor pela palavra, esse amor para viver a vontade do Senhor para nossas vidas. No versículo 26 e 27, não será mais uma promessa, e sim a nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo, e em nossa vida particular também. É um tempo novo. Amém? Glória a Deus. Abram em Lucas 5, por favor. Eu estava orando sexta-feira passada, né? E graças a Deus o Senhor tem me abençoado, tenho orado orações muito boas na presença dele. E eu estava orando pelo Mackenzie, né? Senhor, quero levar a palavra lá, eu quero que as pessoas sejam salvas lá. E eu estava meditando, conversando com o Senhor, e eu lembrei que 3 anos que eu tive lá, eu vou me formar esse ano, se Deus quiser, e 3 anos e meio que eu tive lá, aproximadamente, quais foram os frutos que eu consegui, sabe? Quais são os frutos que resultou do trabalho ali? Porque eu creio que nós somos peregrinos nessa terra, e nós temos a missão de pregar o evangelho. Então, onde o Senhor me coloca, eu peço para o Senhor me abençoar para levar a palavra dele, para que pessoas sejam salvas, para que vidas se convertam. E na hora que eu estava orando, me veio esse texto na cabeça, que diz aqui, no versículo 4. O Senhor Jesus ele estava ensinando ali no lago de Genesaré, e ele fala assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que se fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E esse texto me veio quando eu estava orando, e eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, foram 3 anos que eu não consegui nada, mas manda a sua palavra, manda a tua palavra, e dá uma rede para pescar aquelas almas ali, e para ganhar vidas, para que, sabe, aqueles jovens que andam perdidos saiam das trevas, encontrem o teu amor. E eu começava a orar essas coisas, e o Senhor, ele ia tocando meu coração, e eu entendi que era para trazer essa palavra aqui hoje. E eu entendi que era para eu orar com a igreja, pastor, se o Senhor me permitir. Eu queria orar com a igreja isso, que vocês se colocassem de pé. E isso colocou isso muito forte no meu coração. Essa tarde eu voltei do trabalho, eu comecei a orar, e o Senhor, ele me lembrou de novo desse texto. Lembrou de novo quando eu estava orando. Eu queria que vocês estendessem suas mãos e vocês começassem a orar comigo. Se vocês desejam isso na vida de vocês, que vocês orassem também. Porque esse Deus tem para a igreja, não é só para mim, é para nós. E vocês começassem a orar pedindo para que o Senhor mande mesmo a palavra, que o Senhor abençoe as redes, nos dê redes para pescar, onde estivermos, no trabalho, na faculdade, onde o Senhor nos colocar, que o Senhor nos dê redes para ganhar almas. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Nós te pedimos, envia a tua palavra sobre o teu povo, Senhor. Faz tremer essa igreja como em ato, Senhor. Abençoa essas redes, ou que nós possamos pescar, que nós possamos pescar almas, Senhor. Abençoa os nossos lábios, abençoa a nossa vida, Senhor. Que seja um testemunho para aqueles que estão perdidos, seja um testemunho para aqueles que buscam uma resposta, Senhor, em nome de Jesus. Enche cada rede aqui estendida, Senhor, com peixes, ó Senhor. Levanta pescadores de homens nesse lugar, Senhor. Levanta pescadores de homens, que essa igreja possa mesmo ser lotada, possa mesmo ser cheia de pessoas, Senhor. Que o teu povo traga pelo teu nome, Senhor. Debaixo da tua direção, em nome de Jesus, Senhor. Nós fazemos em teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
tinha naquele momento. Mas Jesus falou para ele, você chama Simão, mas a partir de agora você vai chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus estava dando, na verdade, por meio desse nome, uma identidade espiritual para Pedro, estava profetizando o papel de Pedro, e Jesus estava assumindo sobre si a responsabilidade de cuidar de Pedro. Jesus tem um nome para nós também. A Bíblia fala que nós teremos outro nome no céu. Mas o que o texto está falando, o que me chamou a atenção é que Jesus olha para uma pessoa e fala, você é assim, mas eu vou te fazer daquele jeito. Você é de um jeito, eu vou fazer de outro. Vem a mim, agora você vai ser pescador de homens. A Bíblia não conta quanto tempo depois desse encontro de Pedro com Jesus foi que ele teve essa experiência no mar, com a pescaria. Eu não sei dizer se foi 6 meses depois, se foi 2 semanas após, ou se foi no dia seguinte. Mas às vezes a gente pode ficar com a impressão de que a gente lança a semente, ou que a gente lança a rede, e não acontece nada. Mas Deus lança uma palavra também. E como lançou sobre Pedro, e no tempo de Deus ela se cumpre. Glaucia, eu ia falar para você terça-feira, sobre o ministério que você tem desenvolvido em outra cidade. Tudo que Deus mandou fazer, no tempo de Deus vai frutificar. Em 2012, eu conheci um jovem lá no terceiro ano do Mackenzie, que era de berço evangélico, mas mora em outra cidade e não consegue nunca chegar aqui, porque mora em Ribeirão Pires. Eventualmente ele vem com os pais aqui, mas é bem raro. E é muito difícil entabular alguma coisa, porque eu sei que lá eles não frequentam igreja alguma. Tem uma visão evangélica da coisa, tem um conhecimento ralo de Jesus, mas não tem raiz em igreja alguma. Como igreja faz falta para o crente? Crente precisa de igreja. E aí, ano passado, final do ano, ele falou, Fábio, ele apareceu do nada, porque assim, havia desaparecido do mapa, né? E ele apareceu, Fábio, minha vida deu tudo errado, e aí ele falou de dificuldades físicas, dificuldades emocionais e etc. Eu falei, rapaz, o que você está fazendo fora da igreja até hoje? E aí ele tem se esforçado, domingo ele estava aí. E pela primeira vez, eu acho, ele veio sem os pais aqui, veio sozinho, pegou o carro, criou coragem e veio. Né? Para ouvir a palavra de Deus. 4 anos depois, 5, o Senhor mesmo está cutucando o coração dele. E o Senhor permitiu que ele se enrolasse de tal forma que ele disse assim, eu tenho andado longe de Jesus, eu estou precisando de Jesus. Semente foi lançada 5 anos atrás. Às vezes parece que a gente perdeu o tempo. Na hora certa vai aparecer. O assunto é levar até Jesus. Levar até Jesus. André pegou Pedro e levou até Jesus. E Jesus falou, você é Simão, mas eu vou te transformar numa pedra. Como Deus tem feito conosco também. E Deus vai cumprir cada uma das suas palavras e seus propósitos para as pessoas. Amém? Obrigado. Vez da Ana, viu, gente? Rapaz, igreja, dia 6 agora, 6 do começo do mês, eu sofri um golpe dentro do banco, né, pastor? E foi muito triste, foi muito triste. Foi assim que, quando eu caí na real, que eu tinha sido assaltada assim, na cara, eu só tive um. Quando a gerente falou assim, mas quem foi que cancelou seu cartão? Ah, foi aquele mocinho. Eu falei, que mocinho? Caí, desfaleci. Tá. Aí conversei com o gerente falou assim, não, tudo bem, fica calma, porque está acontecendo isso, você não pode dar seu cartão para ninguém, não ajude, não deixe ninguém, porque a coisa é tão rápida, mas é tão rápida que você nem vê.
Alice. Em casa a gente faz um rodízio para oração, né, na hora do alimento. E toda vez que cai na Alice, a Alice ora pelo alimento e por todo mundo. Sempre. Então tem sempre duas pessoas específicas que ela ora, uma por emprego e a outra por cura. Não, são duas pessoas por cura. Uma das pessoas é o pai, que é a perna dele, mas o pai não quer mais ir no médico. E eu achei interessante que ela não ora pela cura da perna, ela ora pela vontade do pai de buscar um médico e que os médicos descubram o que ele tem, mas que só Jesus cura. Ela ora desse jeito, mas só Jesus, mas eu sei que só o Senhor cura. Então, e outro dia eu estava cantando aqui, louvando, e ela veio me pedir oração. Mãe, eu tô com muita dor de cabeça. Ora por mim? E eu falei, pede para Priscila orar. Mas eu falei achando que ela não fosse pedir, porque ela morre de vergonha. Pois ela foi, pediu, a Priscila orou, na hora foi curada. Então, o Senhor já mostrando para ela qual é o caminho para me buscar e qual é a fonte daquilo que a gente precisa, através da oração. Amém? Glória a Deus. Marcela. Tem um resgate na sua vida, irmã, de coisas que o Senhor fez para você, coisas que você já caminhou no Senhor. Eu vejo um laço sendo desatado e as coisas caindo. O diabo tentou e ele ficou ao seu redor tentando roubar ânimo, vigor, semeando coisas que brotaram e até cresceram. Eu vejo algumas plantinhas crescendo, mas vem o Senhor e arranca isso pela raiz, porque você tem essência, você tem história nessa casa, e aquilo que o Senhor prometeu que Ele ia fazer através da sua vida, Ele não desistiu, Ele vai fazer, você simplesmente persevere na vontade do Senhor. Irmã, eu vejo o caminho estreitando e afunilando. Diz o Senhor, não vai para a direita nem para a esquerda. Simplesmente continua nesse caminho. É difícil, a escola às vezes é árdua, mas você vai colher o resultado se você for até o final. Não é hora de olhar para trás. O Senhor tem propósito e tem chamada para a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus, estou animado. Este é um culto no modelo que Deus propôs e que a Água da Rocha está executando nas quintas-feiras. Às vezes foge um pouco, mas hoje estava reto. E eu teve uma palavra que a irmã trouxe, de uma unção caindo, um azeite, e isso se manifestou aqui. Eu creio que talvez haja mais alguma palavra profética, mas às vezes as pessoas estão tímidas. Porque às vezes quando acontece de uma pessoa só ficar profetizando, eu não estou falando isso da Gláucia, os outros vão se inibindo, né? Se você tem coisas para declarar, sabe que é de Deus, declare de público. Se você acha que não, peça para alguém e vá junto depois que termina o culto e entrega, mas com alguém assistindo para poder fazer a depuração daquilo que está acontecendo. Posso ouvir um amém? Alguém ainda tem algo a trazer? Tem?
Ainda temos alguns minutos até as 10. Não somos obrigados a ficar até as 10, mas se tem alguém para falar, não vai ser tolhido. Amém? É só? Então vamos encerrar. Hein? Alguém falou? Não. Então vamos encerrar. Fica de pé. Aleluia. Tem um cantinho lá que acho que é para mim, mas eu não sei, acho que algumas outras pessoas experimentam. Eu chego lá, esta unção que eu experimentei muitos anos atrás, ela desce em cima de mim, e aí eu começo a ficar esquisito. Estou sentindo agora que, quando eu sinto isso, é porque o Senhor quer derramar esta unção, esse azeite. Você descreve um pouquinho de novo, que eu esqueci exatamente como você falou. Uhum. Amém. Isso é um indicativo. Deus está propondo um caminho, nós vamos chegar nele, estamos começando a andar nele. Eu creio que por isso que eu estou sentindo esquisito aqui. É porque o Senhor quer que você creia nesta palavra e que você estenda a sua mão e diga: Senhor, se o Senhor está aqui derramando, eu estou aqui aberto de coração para receber com fé. E eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que a unção despedaça o jugo. Olha, o Senhor está falando forte, o anjo do Senhor quer tocar em você. Receba em nome de Jesus, segundo o teu pedido, segundo a tua fé. Receba agora. Ramachia canta balabachaias. Que o Senhor põe no coração querer e põe o realizar. Você vai colher fruto, Pedro Paulo, que você declarou que você quer colher fruto. E você vai ver o fruto no devido tempo. No devido tempo. E cantará balabachere balabachaias. Há certas sementes que você joga na terra e fica muito tempo ali, até que comece a aparecer o broto fora da terra. Mas você tem que entender que é o processo de Deus em cada vida. Há uma coisa gostosa sobre nós. Receba. Sopra, Espírito Santo. Aleluia. Muitos estão experimentando. Creia você também e receba em nome de Jesus. É um renovo de Deus. Você leva para sua casa, você usa na escola, você usa no trabalho. Porque o Senhor fará grandes coisas, coisas maiores o Senhor fará, mas fará no seu poder. E a palavra que declara esse poder é unção do Espírito. Aleluia. Você quer dizer alguma coisa? Amém. Água. Ela fala, água fala unção. A Bíblia se refere às águas do Espírito também. Diz que eu e a Silvia íamos jogar. Venha cá, a maneira de jogar é levantar as mãos. Patriarcalmente. Da família. Levanta as mãos. Derrama desta água viva sobre este povo. Que a tua palavra brote dos corações para aqueles que já semearam pela meditação, pelo estudo. Que flua deles como água que mata a sede da própria pessoa, mas que vai descedentar muitas outras pessoas. Receba em nome de Jesus e vá para sua casa abençoado, debaixo do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se abraçar.